do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e que então ele tem essa expectativa aí de se unir a nós em breve. Ele não imaginou que a sessão fosse demorar mais do que o habitual, mas está naquela margem de erro que a gente, né, aceita e compreende perfeitamente nas circunstâncias. Dito isso, eu ia fazendo uma homenagem aqui com pano de fundo, com a OAB, né? Fiz um background aqui, mas parece que não funcionou muito bem, de forma que eu faço a homenagem verbalmente e a gente prossegue sem esse pano de fundo. Podemos começar? Já são quase 18 horas e 10 minutos. Eu quero, então, iniciar, já tendo feito rapidamente aí a apresentação das pessoas. Eu quero primeiro começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Chaves, eu sou secretário-geral da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da OAB-DF. Vou fazer a mediação deste webinário junto com a Thaís, e em meu nome, em nome da OAB-DF, em nome dessa comissão, eu agradeço a presença de todos e todas aqui presentes. Particularmente, eu quero fazer um agradecimento especial à Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal, pelo apoio na realização desse evento, e que ontem completou 60 anos e que merece, então, realmente esse registro e essa homenagem aqui, né, nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando em todo o Brasil, em todo o mundo. Mas a OAB continua lutando e com a sua agenda aí de tentar realmente tornar o Brasil um país cada vez melhor. Agradeço também aos palestrantes, né, em especial Diogo Oliveira, que é presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, conhecida como ANEA. E o nosso querido diretor Tiago Pereira, que ainda não está aqui conosco, mas em breve entrará, que é o diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Quero agradecer mais uma vez a presidente da nossa comissão, a doutora Thaís Strozzi Carvalho, e o vice-presidente Ian Grosner, bem como os colegas da Comissão de Assuntos Regulatórios, que também participam deste evento, na pessoa do presidente da comissão, doutor Guilherme Coelho. Antes de iniciar, eu quero registrar que, rapidamente, como nós vamos proceder, né? Então, a manifestação, mas é importante também dizer que a manifestação que for expressa aqui, seja pelos membros da Ordem dos Advogados do Brasil, seja pelos convidados que participam desse webinário, ela representa exclusivamente a opinião dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria fazer esse registro para que não houvesse nenhum mal-entendido futuro. Certamente não haverá, mas é sempre bom deixar claro. E esse webinário é promovido, então, pela Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial da OAB, juntamente com a Comissão de Assuntos Regulatórios. Tem por objetivo debater esse momento delicado que o Brasil e o mundo têm vivenciado, principalmente no setor aeroportuário, e a repercussão que a pandemia tem ocasionado, em particular aqui nas concessões aeroportuárias. No mês passado fizemos um outro evento semelhante com colegas da Secretaria Nacional de Aviação Civil, onde eles apresentaram de forma muito enfática e com dados muito consistentes a dimensão e a gravidade do impacto que essa pandemia realmente teve sobre o setor aéreo. Isso tem um mês. E de lá para cá, as coisas não melhoraram necessariamente. Pelo contrário, o ambiente está cada dia mais preocupante. Então, isso leva... A nossa intenção é sempre, então, levar ao público a visão e as perspectivas dos nossos palestrantes, que hoje aqui representam importantes especialistas e tomadores de decisão no cenário nacional, relacionados a esse tema, e então certamente poderão responder às nossas dúvidas, às nossas preocupações em relação ao que aqui iremos debater. Falar um pouco sobre a nossa metodologia antes de iniciar, para que não haja nenhum tipo de mal-entendido ao longo do nosso trabalho. Faremos uma breve contextualização inicialmente do cenário das concessões aeroportuárias. Pretendo fazer rapidamente esse pequeno resumo. Em seguida, os palestrantes vão ter aproximadamente entre 20 e 30 minutos para fazer uma exposição sobre as preocupações e as perspectivas que as concessões aeroportuárias, né, que a pandemia tem tido sobre as concessões aeroportuárias, bem como as expectativas dos agentes públicos e privados para a superação dessa crise. Em seguida, a palavra, depois dessa apresentação dos nossos palestrantes, nós iremos abrir a palavra aos participantes do evento para a realização das perguntas.
E eu peço, então, que os interessados em realizar as perguntas façam as suas inscrições pelo chat no momento oportuno, para que a gente possa organizar a ordem das perguntas entre todos os interessados. Tudo bem? Para quem não conhece esse aplicativo Zoom ainda bem, queria só informar que o chat está disponível no link, no íconezinho aqui embaixo do vídeo de vocês, para quem estiver acessando pelo computador. E é só você clicar ali e formular depois ali ou a sua pergunta ou manifestar o seu interesse em, enfim, participar da parte de perguntas. Ok? Lembro também, e acho isso importante, né, que o webinário está sendo gravado para posterior disponibilização e acesso ao público por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Distrito Federal. Muito bem. Então, feita essa pequena apresentação inicial e os agradecimentos aqui a todos presentes e todas, eu queria apresentar agora de forma um pouco mais detalhada os nossos palestrantes, fazer uma pequena apresentação um pouco mais enfim, detalhada. Diogo Oliveira é presidente da Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos, ANEA, é formado em Economia e tem mestrado também em Economia pela Universidade de Brasília, e nos últimos anos exerceu as funções de ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão entre os anos de 2016 e 2018, e exerceu a função de presidente do Banco Nacional, BNDES, entre 2018 e 2019. Tiago Souza Pereira é diretor da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e é especialista em políticas públicas e gestão governamental do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, atual Ministério da Economia. Foi superintendente de Relação Econômica de Aeroportos desde setembro de 2017, mas tem uma longa trajetória dentro da agência, foi especialista em regulação de aviação civil em 2008 a 2011, depois foi assessor especial da presidência entre 2009 e 2011, e exerceu, então, a superintendência também de planejamento institucional entre 2012 e 2017. E, mais recentemente, de lá para cá, a função de superintendente de regulação econômica de aeroportos, e agora exerce a função de diretor da agência. Tiago Pereira também é formado em Economia e possui mestrado em Economia pela Universidade de Brasília, e é atualmente doutorando na mesma área e instituição. Faço aqui, então, um agradecimento muito especial à presença de ambos no nosso evento. E, com isso, passarei, então, a fazer aqui, rapidamente, um pequeno introito do cenário em que nos encontramos aqui nesse momento, em razão da pandemia, e particularmente com o setor aéreo. O que nós sabemos aqui? Bom, primeiro eu queria iniciar, fazendo uma breve contextualização, como eu disse. Eu queria começar fazendo uma citação de uma passagem de uma obra clássica do século XIX, que eu acho que o conteúdo aí ele ilustra bem a situação pelo que a gente vivencia hoje, né? Nessa obra tem uma passagem que diz: tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados, finalmente, a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Essa obra, final do século XIX, obviamente foi escrita num contexto completamente diferente, com um propósito completamente distinto, e tem sido até apropriada por muitos autores. Mas quando a gente lê essa passagem hoje, a gente percebe e parece que ela foi escrita exatamente para o momento que a gente vive. E não só o momento pessoal, né? Porque esse surto viral, essa pandemia interrompeu o senso de segurança que a gente tinha, nos obrigou a rever os nossos planos, os nossos projetos de uma forma absolutamente inesperada. E do ponto de vista econômico, todos nós fomos afetados direto ou indiretamente pela pandemia. E nesse cenário, um dos setores mais afetados desde o seu início, lá no início, ainda no primeiro semestre, no começo do ano de 2020, foi o setor aéreo, especialmente em razão das medidas de restrição de movimentação de pessoas, bem como do receio comportamental dos usuários do transporte aéreo.
é importante a gente registrar aqui que a crise decorrente da Covid, né, ela não é uma crise que teve origem no setor aéreo, ela não é uma crise que teve origem no setor de transportes, mas ela afetou drasticamente a mobilidade. Apesar de ser uma crise de saúde pública, ela afetou drasticamente a mobilidade das pessoas e, consequentemente, todo o setor de transportes. De forma ainda mais grave, atingiu o setor aéreo. E, para se ter uma ideia, né, esse levantamento aí que foi realizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, com dados da ANAC, identificou uma redução de aproximadamente 90% no fluxo de passageiros em voos domésticos, em relação ao mesmo período do ano passado, e praticamente 100% de redução nos voos internacionais. Como a gente, inclusive, pôde visualizar aqui, né, no último webinário que a comissão realizou no mês de abril, na presença da diretora de Planejamento e Gestão lá da Secretaria Nacional de Aviação Civil, doutora Fabiana Todesco, com dados e gráficos muito ilustrativos. Mas, enfim, as consultorias todas têm demonstrado impacto não só no Brasil, mas em todo o mundo. E, nesse sentido, o Ministério da Infraestrutura passou, então, ainda no mês de março, lá no início do mês de março, a adotar uma série de medidas importantes para que a gente pudesse, enfim, para que o governo pudesse dar apoio para o setor, garantindo a mobilidade no setor aéreo. Eu queria aproveitar esse pequeno momento para registrar que o Dr. Tiago Pereira está participando, entrando agora aqui no nosso evento. Eu vou só abrir aqui a possibilidade para que ele possa, enfim, acompanhar como panelista, né, essa apresentação. Peço a gentileza da Thaís, se possível, para fazer essa inclusão dele. Ele deve começar aqui, deve participar a qualquer momento. Mas voltando, então, a esse ponto, bom, boa tarde, Tiago. Tudo bem? Você nos escuta? Tudo bem? Boa tarde, Tiago. Você nos escuta? Escuto. Você me escuta bem? Vocês me escutam? Sim, seja muito bem-vindo. Te escutamos e te visualizamos aqui muito bem. Inclusive, está até bastante nítida a sua voz. Queria agradecer a sua presença. Sei que você fez um esforço grande para chegar aqui nesse momento, porque você acabou de sair da reunião, né, que estava exatamente julgando, inclusive, casos muito relevantes das concessões aeroportuárias, né, o caso de Viracopos, São Gonçalo do Amarante. Vou deixar que você, em seguida, possa fazer enfim, explicar esse ponto. Basicamente, fiz uma pequena introdução, apresentei o Diogo, que está aqui conosco, a presidente da comissão, doutora Thaís, o Ian Grosner, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Aeroportuário e Espacial, que está organizando esse evento. E, enfim, Diogo, você já conhece, seja muito bem-vindo. Basicamente, queria só lhe atualizar. Faremos, então, eu estou concluindo aqui uma breve contextualização do cenário em que passamos nesse momento. Passarei em seguida a palavra para o Diogo, fazer uma apresentação com o cenário do setor, as perspectivas que enfim, o setor tem visualizado, e em seguida também 20, se você quiser até 30 minutos, para fazer a sua apresentação sobre as perspectivas da agência, do governo, e qual é o horizonte, o que a gente, né, o que o, enfim, poder público está pensando, considerando o contexto nacional e internacional para endereçarmos uma solução para essa crise no setor aéreo. Então, como eu estava dizendo, exatamente quando você entrou, aqui, dentre as medidas que o governo tem adotado, exatamente, ele buscou logo no início do mês de março garantir a manutenção de uma malha aérea essencial no Brasil, e a agência teve um papel fundamental nesse processo. Acredito que você vai ter oportunidade de falar sobre isso na sua exposição. Passou também a adotar uma série de protocolos junto com a Anvisa, né, no sentido e no intuito de garantir informações e triagem de passageiros para evitar a disseminação do vírus. Em março, ainda no dia 13, a ANAC realizou um comunicado 57, no sentido de adotar uma série de medidas para facilitar e abonar o cancelamento de slots, daquele cálculo do índice de regularidade, que também foi muito importante. Aí, já no dia 18 de março, também foi editada a medida provisória 925, com medidas emergenciais aí para, enfim, adiar pagamento de outorgas, os contratos de concessão para o final do ano. Também uma sinalização e uma regra mais clara no que concerne a relação com os consumidores,
para adiar o direito de reembolso das passagens aéreas e garantindo aos consumidores isenção das penalidades contratuais nos reagendamentos. Também no dia 20 de março, em seguida, foi publicado o decreto 10.284, que dilatou prazo para o pagamento de tarifa de navegação aérea, que são devidas ao Comando Aeronáutica, né, até o final do ano também. E no dia 20 também foi celebrado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal para utilização de créditos, no sentido de que os passageiros poderão remarcar suas viagens sem custos adicionais, respeitadas aí aquela regra de origem e destino. Então, todas essas medidas ainda no mês de março. E, mais recentemente, a própria Consultoria Jurídica do Ministério da Infraestrutura emitiu um parecer que foi muito divulgado, teve muita repercussão, falando sobre a caracterização da pandemia como uma situação imprevisível que caracterizaria motivo de força maior e casos fortuitos nos contratos de concessão, não apenas para o setor aéreo, claro, ele deixa claro que isso tem que ser analisado caso a caso, contrato a contrato, para avaliar as regras de reequilíbrio, mas registra ali claramente que a pandemia não era um evento previsível, né? E aí toda aquela discussão na teoria da previsibilidade e tal dos contratos. E aí, inclusive, no que concerne a matriz de risco dos contratos de concessão de uma maneira geral. Muito bem. Então, essas e outras medidas foram adotadas, acho que não é o caso aqui de relatar uma por uma o que foi feito, né? Uma parte de todos os colegas que estão aqui presentes, enfim, que acompanham, tem conhecimento, muitos artigos já foram escritos sobre isso. E eu queria, então, feito essa pequena, né, contextualização, passar a palavra para o Diogo, representante da Associação Nacional das Empresas, né, que, enfim, exploram os aeroportos, as concessionárias, né, a maior associação nesse sentido. Gostaria de começar com ele, né, pedindo ao Diogo aqui para fazer a sua exposição, a sua visão, a sua leitura de uma forma bem aberta, transparente, assim, com muita, liberdade para expor as suas preocupações, como o setor tem visto, né, principalmente as concessionárias aeroportuárias têm visto o problema, e como é que vocês avaliam o cenário e as ações que já estão sendo adotadas pelo governo e o que mais pode ser feito, né? Qual o horizonte, quais as perspectivas? Então, feito essa, eu agradeço mais uma vez e passo a palavra para ti fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Diogo. Diogo, áudio. Não, é porque... Isso. Desculpa, eu tinha esquecido de ativar o áudio aqui. Bom, então, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Prazer participar desse seminário via web. Né? O Mauro até, de certa maneira, já antecipou um pouco das minhas considerações aqui nesse descritivo que ele fez, né, das ações que foram tomadas, da situação que nós estamos. Mas eu vou me permitir dar um passo atrás e nessa minha fala inicial, estruturar o raciocínio, né, ao estilo mineiro. Né? Embora eu não seja mineiro, eu gosto muito dos mineiros. Então, o mineiro vem sempre com aquele raciocínio Dom Convi, Oncotô, Proncovô. Né? Então, aqui eu faria essa análise para a gente compreender um pouco o que está acontecendo. Acho que vale a pena a gente entender, né, de onde a gente veio, como é que a gente estava antes dessa pandemia, como é que a gente está agora durante a pandemia e, né, o que a gente está vendo para frente, como é que a gente vai ficar depois da pandemia. Né? Então, o cenário antes da pandemia era o que eu chamo de um cenário desafiador e esperançoso. Né? Nós vimos de um período de crise econômica grave, onde o setor sofreu muito pela queda da demanda e pela frustração das expectativas que nós tínhamos no início do programa de concessões. Né? Em 2019, nós, digamos assim, completamos o 8º aniversário do programa de concessões no setor de aeroportos no Brasil, né? Considerando o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, em Natal, como sendo, né, a primeira concessão aeroportuária, né, no Brasil. E nós tivemos, em 2019, 210 milhões de passageiros, o que, né, foi bastante comemorado pelo setor, pelo governo,
mas que, na verdade, representava um nível semelhante ao que nós estávamos em 2014. Né? Então, havia uma recuperação, mas, digamos, recuperação ainda em relação à recessão e à crise, mas ainda longe, distante, né, do nível que nós almejávamos estar. Era também um momento de continuidade do programa com grande sucesso, né? Nós tínhamos tido a quarta e a quinta rodada, que tinham sido muito bem sucedidas, né? E, né, tivemos o lançamento da sexta rodada, né, e prenúncio da sétima rodada. Então, esse momento de sucesso do programa e de recuperação do mercado trazia essa máxima que eu cunhei, né, do cenário desafiador com esperança. Tínhamos por que eu digo desafiador? Porque nós tínhamos um horizonte futuro que era muito distinto daquele que foi previsto no momento das concessões iniciais, lá em 2011, 2012, 2013. Né? Então, o próprio PAN, né, que é o Plano Nacional da Aviação, ele já tinha previsões, né, da demanda futura que eram 30% abaixo do que era a previsão inicial, lá no momento dos leilões, né, principalmente na segunda e terceira rodadas. Né? Alguns aeroportos já apresentavam, né, sinais claros de dificuldades, e o Tiago hoje acabou de aprovar a licitação, imagina, estou aqui pressupondo, mas imagino que tenha sido aprovada a licitação de Viracopos, que àquela altura, né, no início do ano, já apresentava dificuldades. Né? Também, né, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante vinha, né, continuamente apresentando um desempenho abaixo do previsto. Né? Nós tínhamos tido no ano passado a quebra da Avianca, que além de, né, ter prejudicado enormemente o mercado, concentrando ainda mais o transporte aéreo brasileiro, deixou um prejuízo de aproximadamente 70 milhões de reais, né, de tarifas não recolhidas aos aeroportos. Então, eu diria, o cenário que nós estávamos já, né, no início desse ano era um cenário que tinha enormes desafios para o setor aeroportuário, né? E aqui eu até me permito falar um pouco dos aeroportos não associados, né? Porque também estavam concluindo a sua fase de investimentos, né, nos aeroportos da quarta e quinta rodada, e já começavam a enfrentar aquilo que a gente conhece, que é a dificuldade de operar no Brasil, né, com problemas na justiça, problemas com os órgãos, né, de fiscalização, os órgãos intervenientes no sítio aeroportuário, dizer, toda uma série de questões que a gente conhece há muitos anos e que, né, precisam, né, continuamente ser aprimoradas e que já naquele momento também começavam a ser para essas novas concessões, né, objeto de atenção. Então, eu diria, o cenário já não era um cenário, digamos assim, né, de céu de brigadeiro. Já era um cenário que era desafiador, né, havia muita dúvida até sobre, né, a capacidade de geração de receitas, né, nos aeroportos para honrar o pagamento das outorgas, e havia uma expectativa de crescimento econômico, né, da economia brasileira como um todo, que vinha sendo continuamente frustrado, né? Basta dizer que, né, nós já estávamos aí mais um ano, né, com um crescimento aí que deve fechar, né, assim que sair, né, em 1%, quer dizer, o de 2019, né, fechou em um pouco mais de 1%, 2018 já tinha sido 1% também, né, e a gente sempre com aquela expectativa de que a economia brasileira fosse acelerar e a cada ano vinha uma nova frustração. É evidente, não precisa dizer que 2019, diante de tudo que está acontecendo, será também um ano de frustração. Mas é também importante mencionar e lembrar que já no início do ano as projeções de crescimento econômico já vinham caindo, né? Já as casas
vinham revisando as suas projeções para baixo no início do ano, em virtude de uma série de questões que não cabe aqui a gente mencionar. Isso tudo eu digo apenas para concluir que nós já vimos um setor bastante desafiador no setor de aeroportos, mas vínhamos com uma grande esperança, né? Havia uma retomada em 2019 e as projeções para 2020 eram muito boas para o setor, né? Eu mesmo cheguei a produzir uma nota aqui interna, onde a gente estimava um crescimento da demanda para o país esse ano entre 5% e 10% em termos de volume de passageiros. Então, havia uma grande esperança de que, né, ocorreria ao longo deste ano e dos próximos anos, de um lado, uma retomada do crescimento da economia e, de outro, um reflexo disso na retomada, né, do volume de passageiros, de cargas no transporte aéreo. Daí, a minha reflexão, né, desse cenário, né, desafiador, esperançoso, né? Bem, como é que estamos hoje, né? Desde o início da pandemia, também não vou me alongar, acho que o Mauro cumpriu bem essa tarefa, mencionou aí várias ações que foram tomadas. Eu só gostaria de frisar que houve uma atuação do governo e, em particular, né, dos órgãos, né, relacionados com o setor aéreo, houve uma ação bastante tempestiva, né, logo no início, né, das medidas de restrição de movimentação, né, houve um conjunto de medidas bastante importante e bastante eficaz para atenuar as dificuldades que nós estamos passando. Então, o Ministério da Infraestrutura rapidamente produziu a medida provisória 925, que trouxe a postergação do pagamento das outorgas e outras medidas, né, relacionadas à mudança de passagens aéreas, né? A ANAC adotou um conjunto de medidas suspendendo algumas exigências operacionais que não se justificavam mais diante do volume de tráfego que nós estávamos tendo, né? Então, foram feitas, né, várias medidas nesse sentido, né? As próprias pesquisas de satisfação do usuário foram suspensas, porque, evidentemente, que não faz o menor sentido fazer esse tipo de medição neste momento, né? E eu cito isso apenas para mencionar que houve uma ação tempestiva e eficiente dos órgãos relacionados ao setor aéreo, né, desde o início da crise relacionada ao Covid. Pois bem, essas medidas, entretanto, evidentemente, não são suficientes para, né, digamos assim, para compensar o enorme efeito real que a queda de tráfego tem sobre o setor. Então, nós estamos falando aí, o Mauro mencionou, o número é isso, nós estamos tendo uma queda de 90% no movimento. No caso dos aeroportos, isso é ainda mais forte, porque, na verdade, nós temos uma queda nas receitas tarifárias, que, digamos, seria dessa ordem, de 90% a 92%, mas, praticamente, as receitas comerciais ficam zeradas, porque, evidentemente, que não há movimento nos aeroportos suficiente para gerar demanda para né, os lojistas e, né, há uma série de acordos hoje entre os lojistas e os administradores aeroportuários que isentam, reduzem, parcelam, né, fazem várias renegociações dos contratos de aluguel. O que nós fizemos nesse período foi, né, um conjunto amplo de medidas que visam a redução dos custos operacionais, no limite do que isso é possível, né? Há um certo limite que você não consegue comprimir os custos numa operação aeroportuária, né? Digamos assim, há uma série de coisas que podem ser reduzidas e outras que não há como reduzir, né? Apenas a título de exemplo, a iluminação da pista não tem como você reduzir, tem que ligar. Se descer um avião, 10 ou 100,
é a mesma iluminação que tem que ligar. Né? E assim uma série de outras questões operacionais e despesas operacionais do aeroporto não são passíveis de compressão além de um certo limite operacional, né? Mas, evidentemente, muitas medidas nessa natureza foram tomadas. Foram tomadas também medidas que, né, nós consideramos chamadas de adaptação à condição operacional atual. Por exemplo, a redução de categoria contra incêndio, né? A categoria contra incêndio, ela tem custos, né, que são relativos ao volume de operação, ao tipo de aeronave e assim por diante. Então, como não havia mais esse volume de operação em muitos aeroportos, o tipo de aeronave foi bastante modificado, isso também foi sendo paulatinamente adaptado para os padrões atuais de operação. Bom, isso tudo aconteceu logo no início da crise, né, e a situação hoje já começa a mudar de figura. O que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, é começando as discussões e nisso a liderança, principalmente da ANAC, da Secretaria de Aviação Civil, é fundamental. Nós estamos começando a discutir a retomada, a preparação para a retomada. A preparação para a retomada, a nosso ver, tem um elemento fundamental, que é restabelecer a confiança do passageiro. Esse é o grande elemento para a retomada. Criar protocolos operacionais e sanitários que permitam que a pessoa se sinta segura ao transitar pelo aeroporto, ao ingressar numa aeronave e assim durante todo o percurso, todo o trajeto da viagem, né? Então, isso está em discussão nesse momento e tem havido avanços importantes sobre isso. Ainda não há uma conclusão definitiva, mas estamos seguramente avançando para que tenhamos essa retomada. Do outro lado, é preciso ter clareza que os custos, né, operacionais envolvidos vão ser ampliados, né? E isso precisará também de uma atenção no futuro de como compensar essa ampliação de custos. Bom, em particular, no setor aeroportuário, né, devido aos contratos de concessão, e é preciso deixar claro que aqui não há nenhuma alteração contratual, não há nenhuma necessidade de alteração legal, né? Os contratos de concessão, né, todos prevêem a possibilidade de reequilíbrio. O Mauro até mencionou, né, com bastante propriedade o parecer, né, do Ministério da Infraestrutura, que trata da consideração da situação atual como situação de força maior. Isso trouxe um conforto jurídico bastante importante para o setor e, nesse momento, nós estamos trabalhando com a ANAC na discussão, né, principalmente das bases, dos conceitos, né, que serão utilizados nos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, né, nas concessões aeroportuárias. É evidente que esse processo de reequilíbrio, digamos assim, tem várias nuances e tem uma temporalidade diferenciada, no sentido de que não é possível ainda, neste momento, captar todos os efeitos da crise. Então, nós estamos trabalhando em um equilíbrio parcial nesse momento, digamos assim, num reequilíbrio focado nos efeitos mais imediatos da crise. E temos a convicção de que, num segundo momento, nós poderemos fazer uma avaliação mais completa. Por quê? A nossa percepção, eu acredito que isso vale para todos os analistas da indústria, essa crise ela não se extingue em 2020, não se extingue quando as restrições, né, relacionadas à Covid forem levantadas. Mesmo após, né, ou digamos o final da crise de saúde, nós teremos uma continuidade
né, da crise econômica e teremos uma continuidade dos impactos disso tudo sobre o setor de transporte aéreo. Bom, e aí eu já começo a falar do terceiro volume, que é o que nós estamos, né, vendo para o futuro. O que a gente vê, né, daqui para frente. Tem sido recorrente, e acho interessante esse termo, né? Tá muita gente falando do novo normal em vários setores, né? É o novo normal. Travou para todo mundo. Travou para todo mundo ou só para mim? Eu estou ouvindo, Thaís. Estou te ouvindo. Mas está ouvindo o jogo? Diogo, não. Acho que o jogo travou. Deu uma queda de energia rápida. O Diogo não estou ouvindo, não. Vamos ver se ele consegue voltar aí. Ele caiu mesmo. Mauro também caiu, né? Acho que sim. Enquanto isso, vou só dar um aviso técnico aqui. O formato que entrou essa reunião do Zoom entrou como uma reunião de webinário e aí nenhum participante está conseguindo ativar o seu vídeo. Então, a gente vai colocar todos os participantes como painelistas, que daí, assim, quem quiser, enfim, quando na hora que for fazer perguntas, quiser ativar o vídeo, ou mesmo antes, quiser ficar com o vídeo ativado, vai conseguir, tá bom? Thaís, é Oi. Ian que está falando. Essa questão do vídeo, você falou que ele ainda vai ver, né? Porque aqui a gente não consegue habilitar o vídeo, só o som por enquanto. Tá bom. Eu tô vendo com o pessoal lá da OAB, a Veneranda, que está aqui também, é da OAB, e ela está tentando ver isso, mas, enfim, daqui a pouco vai dar certo. Enquanto isso... Eu vou mandar mensagem para o Mauro aqui para ver o que aconteceu. Alô? Oi, Diogo. Sua câmera só tá virada, mas você tá parecendo normal. Tá ao contrário a câmera? Ela tá em pé, assim, você tá virado. Vira o celular que eu acho Tá que vai dar deitado, certo. você tá deitado. Você tá deitado. Estou deitado? Aí, deu certo. Tá. Bom, desculpa, tivemos um pique de energia aqui no prédio e O Mauro também. o Wi-Fi caiu. Tudo bem. Talvez tenha sido em várias regiões aqui da cidade. Mas podemos continuar, então? Por favor. Ok. Então, eu estava falando do novo normal, né, como é que a gente acha que as coisas vão ficar daqui para frente. E aqui eu cunhei também uma outra expressão para sintetizar o que a gente vai ter. Basicamente, a gente vai ter um binômio extremamente desafiador para a indústria, que é o binômio menos demanda e mais custo. Menos demanda porque, naturalmente, quando a gente analisa
as tipologias de passageiros, a gente vê que os principais grupos, né, que utilizam o transporte aéreo terão, né, mudança de comportamento significativa, né? São 3 principais grupos, né, que a gente caracteriza a indústria, que é né, o chamado VFR, que é o Visiting Friends and Relatives, que são as viagens que se faz para visitar famílias, amigos e assim por diante. Olá, Mauro, você voltou aí. Eu também caí, a energia acabou aqui. Então, olhando esses grupos, a gente vê que o VFR claramente pode ter uma guinada num primeiro momento, mas na sequência vai ser fortemente prejudicado pela simples falta de renda, né? A gente sabe que a crise trará um aumento do desemprego e uma redução da renda disponível das famílias, né? O segundo grupo é o grupo de turismo, né? Que são, né, um dos grupos mais importantes da demanda da indústria, né? Claramente deve levar um bom tempo, né? Ontem mesmo nós participamos de uma transmissão com o pessoal de turismo e a expectativa deles é bastante pessimista, né? Eles estão falando de dentro de um ano a indústria está voltando para o nível de 40% do ano passado, né? Então, assim, o setor de turismo claramente terá uma recuperação bastante lenta e um volume bastante inferior ao que nós tínhamos, né, no passado. E o terceiro grupo, que são as viagens a trabalho, também vão sofrer bastante no futuro, principalmente em decorrência do uso das tecnologias de comunicação, né? Nós temos hoje, né, o que nós estamos fazendo hoje aqui, claramente é uma mudança, né, que veio para ficar, né? Nós temos certeza que no futuro se utilizará cada vez mais esse tipo de aplicativo. A verdade é que são aplicativos que já estavam disponíveis aí no mercado, mas que por tradição, por hábito, as pessoas não utilizavam muito. Com a pandemia, com as restrições de movimentação, as pessoas se habituaram a usar e acredito que vão usar cada vez mais. Então, o que a gente vê é que do lado da demanda do transporte aéreo, nós teremos significativa mudança de comportamento dos principais grupos que compõem essa demanda. Portanto, né, é um cenário para um futuro que terá menos demanda do que nós tínhamos. É evidente que a indústria vai se recuperar em um certo nível, mas aquelas perspectivas de grande crescimento que nós tínhamos, eu acho que já não são mais viáveis e não estão mais presentes nos cenários de análise do setor. Do outro lado, nós teremos uma ampliação dos custos. Primeiro, os custos básicos mesmo, né, dos protocolos de higienização, dos ambientes nos aeroportos, nas aeronaves e assim por diante. Mas nós teremos mudanças importantes da operação, tanto dentro dos terminais quanto, né, nos processos de embarque e desembarque, que significam basicamente um tempo em solo maior das aeronaves e mais espaçamento, mais área, mais disponibilidade de espaço dentro dos terminais para os passageiros e menos, né, espaço para as atividades comerciais, né? Então, o novo normal, a nosso ver, tem essa característica de ser um novo normal que terá menos demanda e mais custos para a indústria. O que nós precisamos fazer? Como é que nós temos que reagir a isso? É o que está, né, a meu ver, em fortes discussões hoje no Brasil e no mundo, mas passam seguramente por ações que melhorem a eficiência regulatória, a eficiência financeira e operacional de toda a indústria, né? Há uma série de questões no Brasil que são diferenciadas, há uma série de conflitos regulatórios que nós precisamos enfrentar, né? Há uma série de custos que são imputados hoje na indústria,
né, que precisam ser revistos. Eu aqui vou só colocar uma que eu acho que já está bem decantada, que é, por exemplo, o adicional da tarifa de embarque internacional, né, que isso não existe em lugar nenhum do mundo, né, é um tributo que, em alguns casos, né, digamos, chega a ser um percentual relevante do valor da passagem, né? Então, se você imaginar que você pode ter uma passagem, né, por exemplo, para a Argentina ou pra algum país próximo aqui, né, numa empresa dessas de low cost por $100, né, e você ter uma tarifa, um adicional de tarifa de embarque, né, de $30, $18, quer dizer, é um percentual, né, completamente absurdo em relação ao próprio valor da passagem, né? Então, questões como essa precisam ser enfrentadas, né? Aqui um pouco até, né, falando das companhias aéreas, que na verdade não são representadas pela ANEA, mas que é do nosso interesse também, né? Toda essa questão tributária sobre o querosene de aviação, né, que torna o querosene de aviação no Brasil um dos mais caros do mundo. Quer dizer, isso tudo vai ter que ser revisto, né? Embora a gente tenha, né, em vários estados hoje redução tributária, mas ainda incide uma carga tributária considerável. Então, há uma agenda enorme, a meu ver, que deve estar focada nos próximos períodos, né? E quanto mais rápido isso acontecer, tanto melhor será para a indústria e para a economia do país, né? Preciso sempre lembrar que o transporte aéreo é o transporte que, digamos, leva a economia, dinamiza a economia, cria oportunidades de negócios, cria relacionamentos comerciais internos e internacionais. Quer dizer, a aviação, ela está intimamente ligada com o nível de sofisticação, com o nível de renda de uma economia. Então, para que a gente tenha uma economia forte, dinâmica, com crescimento, é preciso que tenha um transporte aéreo vibrante, eficiente, capaz de entregar para a sociedade, né, uma conexão, né, com as diferentes partes do país, com as diferentes possibilidades de negócio que a economia necessita. Então, eu diria que, né, a título de introdução, né, eu resumiria que nós já vínhamos de uma situação bastante desafiadora, né, com muita esperança, mas com muitas dificuldades, né? Estamos nesse momento, né, com um impacto enorme em termos de capacidade financeira e de funcionamento dos aeroportos. Basta dizer que muitos aeroportos hoje não têm sequer voos, né? Alguns têm um número tão reduzido de voos, né, que não justifica sequer a abertura do aeroporto. E aqueles que têm alguma movimentação estão operando aí em torno de 10% da sua operação normal, né? Então, temos hoje uma situação bastante grave em termos de demanda, que é justificada, não estamos aqui, né, questionando as medidas restritivas que são adotadas. O setor tem apoiado fortemente, que diga-se de passagem, todas as ações que visam a segurança do cidadão, né, enquanto cidadão e assim como enquanto usuário, mas é fato que isso tem impactos econômicos severos, né? Estamos, né, nesse momento discutindo uma série de ações que visam a retomada da indústria, né, mas que estão extremamente calcadas, fortemente calcadas na segurança e na percepção de segurança do passageiro, né? E estamos nos, né, preparando para, digamos assim, essa expressão talvez seja forte, um pouco já excessivamente utilizada, mas na falta de algo melhor podemos utilizar. Estamos nos preparando para reinventar essa indústria em novas bases, porque é evidente que nós precisaremos de mudanças muito importantes que afetem de maneira mais significativa os custos e a eficiência operacional para que a gente volte a operar em níveis, né, que justifiquem, que viabilizem as empresas, que viabilizem os negócios no setor do transporte aéreo. Bom, vou parar por aqui para
deixar mais espaço para o pessoal fazer as perguntas. E mais uma vez agradecer aí ao ABDF, ao Mauro, Thaís aí pelo convite. E fico aqui à disposição para a sessão de perguntas. Diogo, muito obrigado. Foi realmente uma apresentação muito esclarecedora, muito didática. E, para não delongar mais, eu passo a palavra ao diretor da ANAC, Thiago Pereira, para fazer a sua exposição e mostrar a perspectiva que o órgão regulador tem do cenário que vivemos e os horizontes que temos. Thiago, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Iniciando pedindo desculpas, né? Cheguei um pouquinho atrasado em razão da reunião de diretoria, que acabou se estendendo. Geralmente termina um pouco antes, né? Termina lá pelas 5 horas, mas hoje tinha muito assunto na pauta e 2 assuntos muito importantes para a agência, para o governo federal como um todo, né? As relicitações de Viracopos e São Gonçalo do Amarante. Então, enfim, acabou que se estendeu um pouco mais e eu me atrasei, me desculpem. Agradeço, Mauro, Thaís, Ian, o convite. É um prazer estar com vocês aí, estar falando aqui com o pessoal da OAB, do lado do Diogo também. Enfim, e devo começar dizendo que vocês já facilitaram bastante a minha fala, né? Porque Mauro mencionou aí várias medidas que o governo federal adotou, não só a ANAC, mas o Ministério da Infraestrutura também, né? Diogo também, até medidas mais operacionais que às vezes não chegam no conhecimento das pessoas, né? Medida como mudança de categoria contra incêndio de aeroporto, waiver de prazo de credenciamento de inspeção de segurança contra atos de interferência ilícita, enfim, uma série de medidas. Dado que elas já foram citadas, eu prefiro dar um contexto mais geral, assim, né? Vou começar lá do iniciozinho dessa crise até onde a gente espera que o futuro, né? O Diogo pincelou bastante também essa parte de futuro. Quando veio a pandemia, a principal diretriz do governo federal, né, do ministro da infraestrutura, do Ministério de Infraestrutura, foi uma crise de saúde, uma crise de mobilidade, obviamente o nosso setor, né, aviação civil bastante impactado, porque a principal arma que a gente tem para combater essa crise é restringir a mobilidade das pessoas, né? Enfim, as pessoas têm que ter menos contato e aí empresas aéreas e aeroportos são muito impactados. Só que empresas aéreas e aeroportos são muito importantes também, porque a gente, né, nas palavras do Ministério, né, a gente tem que manter os corredores logísticos funcionando, né? E é um desafio muito grande, né? E aí, nessa diretriz geral, né, de manutenção dos corredores logísticos, a gente foi adotando aquela série de medidas, né, que o Mauro mencionou, medida provisória, né, postergando reembolso de empresa aérea, postergando pagamento de outorga dos aeroportos, a gente aqui na agência, um monte de medida regulatória, waiver para slot, todas aquelas medidas que o Diogo acabou já mencionando, tem outras, enfim, até agora estamos ainda adotando medidas, mas assim, naquele primeiro momento, o nosso principal objetivo era tirar a cabeça para fora da água, né, respirar e manter um nível mínimo de serviço aéreo funcionando. Então, o primeiro momento vamos fazer com que aeroportos e empresas aéreas se preocupem com o importante desafio de segurar a caixa e manter o dia a dia, manter uma operação mínima, né? E a gente concedeu todos esses waivers regulatórios e legais aí que já foram mencionados. O segundo momento, mesmo com a redução da demanda, a gente percebeu que a oferta ainda estava muito grande, né? Minha última viagem para São Paulo foi na semana do dia 20, né? Minha última viagem de avião. E, assim, eu percebi que o meu voo de ida foi cancelado, eu peguei num voo mais tarde, o meu voo de volta foi cancelado, eu voltei num voo mais tarde. Por quê? Ainda tinha muito voo funcionando, né? Em relação à demanda. O que as empresas estavam fazendo, né? Para essas localidades, São Paulo, Brasília, que tem muito voo, elas estavam tentando reunir os passageiros enfim, né, os passageiros estavam cancelando na menor quantidade possível de voos,
mas estava muito claro que tinha que ter um redimensionamento da malha, né? Porque era insustentável a malha daquele tamanho, aquela oferta daquele tamanho, porque não tinha demanda atendendo, justamente por conta da crise de mobilidade que eu mencionei. E aí, nesse contexto, né, foi toda essa articulação, ANAC, empresas aéreas e Ministério de Infraestrutura para a malha essencial, né, de estabelecer uma malha essencial, uma malha que fosse, digamos, entre aspas, tá? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil no setor, uma malha que fosse o mais sustentável possível ou o menos insustentável possível, né? E aí, então, a malha essencial vem nesse contexto, né? Nesse contexto de tentar, a gente sabe, como o Diogo muito bem mencionou para o caso dos aeroportos, mas se aplica também para as aéreas, né? Por mais que tenha uma redução, a redução de receita é bastante sensível, né? Ela é diretamente proporcional com a movimentação. A receita cai automaticamente. A redução de custo nem tanto, né? Sobretudo aeroportos, tem um percentual de custo fixo alto, né? Então a redução de custo é menos sensível, né? As empresas aéreas também. Então, assim, mas, enfim, vamos tentar reduzir o máximo possível de custo. Então a malha essencial veio nesse cenário. E aí, enfim, essa malha essencial ela foi estabelecida pelas empresas, né? A ANAC fazendo um processo de intermediação com os aeroportos para manter os aeroportos funcionando de forma a atender essa malha. A gente conseguiu aí, no final das contas, um atendimento de todos os estados, até algumas cidades do interior, mas foi uma redução de 90% na oferta de voos, né? Enfim, e mesmo assim, como eu disse, né, 90% a receita cai quase que proporcionalmente, agora o custo vai lá, cai 30%, 40%. Então, assim, já é um contexto muito, muito desafiador para os players, né? E aí, né, aí o terceiro momento é a gente já começar a pensar na retomada, né? Sempre naquela linha de pensar no transporte aéreo sustentável e que funcione como corredor logístico para transportar pessoas e bens sempre que necessário, tanto para o combate à crise quanto para o pós-crise, né? E aí, nesse grupo de retomada, né, nessa discussão de retomada, uma coisa de cada vez, né? Eu acho que a gente tem um conjunto de informação ainda muito incipiente, né? Assim, a gente não sabe, o nosso horizonte de planejamento ainda está muito de curto prazo, porque a gente não sabe qual que vai ser o tratamento que a humanidade vai dar para essa doença, né? Enfim, a duração dessas políticas de confinamento, de isolamento social. Então, está tudo muito nebuloso ainda. Por isso, a gente está tratando nesse grupo de retomada, né? De forma bastante cautelosa, indo step by step, né? Um passo de cada vez, à medida que as informações vão chegando, a gente pode adotar algumas medidas, enfim. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, antes de falar um pouco mais de futuro, o processo de cooperação que a gente conseguiu com todos os atores do sistema aéreo, do setor aéreo, aeroportos, empresa aérea. O Diogo falou, né, os aeroportos, ele tem propriedade para dizer isso, é presidente da associação, né, dos aeroportos concedidos, né, os federais. Os aeroportos já estavam em situação financeira complicada, né, com a demanda normal, com a crise, então, se agravou. As empresas aéreas, enfim, a gente está acompanhando as notícias aí na mídia, né, então, assim, mesmo com toda essa situação adversa, o que eu senti, eu acho que o Mauro talvez corrobore com o que eu estou falando, ele também trabalha com aviação lá na consultoria jurídica do Ministério, assim, um processo de cooperação muito grande, muito virtuoso entre todos os players do setor, assim. Muito difícil, todo mundo com um problema, matando um leão por dia, mas no final das contas a gente com muita disposição de conversar e de tentar entender o problema do outro e tentar atuar junto nesse objetivo de manter o transporte aéreo, a chama do transporte aéreo acesa, né? E eu acho que a gente tem sido bem sucedido e graças à colaboração de todos, né? Esse grupo de retomada, ele está trabalhando, né? Obviamente, é um grupo que no primeiro momento, como a gente é sempre sob a supervisão, sob a orientação do Ministério, da Conaero, né? Que já é um grupo, já é uma comissão que existe há muito tempo e foi muito importante nos processos
Copa do Mundo e Olimpíadas, de coordenação das diversas autoridades que atuam dentro do aeroporto, né? E tem participação do setor privado também. Então, enfim, a gente está tentando se coordenar da melhor maneira possível para ir adotando essas medidas, né? Passo a passo, de forma a manter um transporte aéreo minimamente sustentável, né? Tentando entender o problema do outro e cada um agindo na melhor das intenções. Enfim, eu acho que tem dado certo. Como o tema aqui é aeroporto, né? Eu acho que é importante a gente colocar, né? Na parte mais específica sobre aeroportos. Primeiro momento, a medida provisória veio a calhar, né? Foi muito importante. Imagina, com toda essa dificuldade, imagina as concessionárias pensando em pagar outorga em maio, em junho, não tinha condição, e aquela discussão de garantia, enfim. Então, a medida provisória foi muito importante, e agora a gente está trabalhando junto com as concessionárias, naquele espírito de colaboração, né, de forma até muito proativa, né, sentando com as concessionárias para a gente tentar refletir na outorga que tem que ser paga até o final do ano, o máximo possível de reequilíbrio econômico-financeiro, né, tentar refletir os impactos da Covid no máximo possível nas outorgas que vão ser pagas até o final do ano. Tem dois grupos de aeroportos. Tem aeroporto que tem que... Os associados do Diogo, eles têm... O modelo de pagamento de outorga é a outorga fixa, né, dividida ao longo da concessão. Então, as outorgas são maiores, né? A partir da quarta rodada, desde a quarta rodada, a quinta rodada, tem 5 anos de carência. Então, o pessoal da quarta rodada só tem outorga variável para pagar. E a partir do 6º ano vai pagando um pouquinho, né, até subir até o 11º ano. Que aí fica fixa como as associadas da ANEA. Então, assim, são problemas diferentes também, né? Além disso, o Diogo falou, né? Por que a gente está dividindo esse processo de reequilíbrio em 2 etapas? Isso faz sentido tanto do ponto de vista de timing, porque um processo de reequilíbrio... O grande desafio de processo de reequilíbrio, senhores, calcular, estimar o contrafactual, o cenário contrafactual. O que é isso? O que teria acontecido se não tivesse ocorrido o evento de desequilíbrio? Né? Então, esse é o grande desafio no processo como um todo. E isso é que, geralmente, as concessionárias e a ANAC, enfim, concessionárias e todo o poder concedente, todo o regulador de contrato, sempre divergem muito e tem discussão natural, enfim. A visão da concessionária é uma, do poder concedente é outra, enfim, tem um processo de discussão técnica, né, com premissas e tal. Então, esse cálculo do contrafactual é muito complicado. E a gente tem um time, né, para não sufocar demasiadamente as concessionárias, a gente tem um time, tem essa meta de fazer até o final do ano. Então, assim, a gente tem que ser... Isso a gente tem comunicado para as concessionárias desde o início, né? Assim, a gente tem que ser, nesse primeiro momento, mais assertivos, mais objetivos, mais top-down, né? Assim, nessa avaliação de contrafactual, até para que a gente consiga calcular o máximo possível e não sufocar a concessionária. Além disso, a gente aqui na agência tem uma preocupação muito grande com o incentivo, né? Um incentivo que a gente cria com cada decisão regulatória nossa. E eu acho que os incentivos de curto prazo eles são completamente diferentes dos incentivos de longo prazo. Assim. No curto prazo, eu acho que é muito tranquilo para a gente, é muito mais tranquilo. É claro que a gente vai fazer teste, enfim, tem conversado isso muito com as concessionárias. Mas, assim, uma previsão de curto prazo que a concessionária apresenta para a gente, ela tem uma margem de erro muito menor, uma variância muito menor, até estatisticamente falando, do que uma previsão de longo prazo. Então, assim, separando o curto prazo, a gente acha que atende a questão do timing e também consegue atender essa questão de incentivo, de margem de erro, de previsão, etc. e tal. E é nesse sentido que a gente tem conversado com as concessionárias, né? No sentido de prever, de entender o planejamento que elas tinham para esse ano, né? Tentar bater esse planejamento com o que foi executado em 2 meses aí sem Covid, né? E aí, enfim, chegar num cenário de contrafactual o quanto antes para deduzir do realizado e aí calcular o reequilíbrio do ano ou, sei lá, até novembro, até outubro, o que for possível e já conseguir abater o máximo possível da outorga este ano.
a médio e longo prazo, aí tem várias discussões que aí a gente vai ter que fazer no seu tempo, né? Vocês notem que toda a minha fala, né, eu estou falando assim, olha, a gente está atuando com aquele objetivo, né, de manter a sustentabilidade no modal, mas sempre com o nível de informação que a gente tem. Então, são passos, um passo de cada vez. A gente sabe para onde quer chegar lá na frente, mas tem que dar um passo de cada vez porque a situação assim requer. Então, esse é o primeiro ponto em relação ao processo de reequilíbrio, né? Então, são 2 steps, né? Primeiro, uma visão para esse ano e depois a gente pode, né? Depois, no segundo momento, a gente avaliar os impactos futuros dessa pandemia e como a gente pode reequilibrar o contrato de concessão do ponto de vista futuro. Mas, nesse primeiro momento, é importante a gente atingir aquele goal, aquela meta de tentar abater das outorgas o máximo possível esse ano, né? Então, esse é um primeiro ponto. Pensar para frente, assim, eu entendo, eu não tenho participado tão direto, obviamente tenho acompanhado como diretor da agência, né, mas não tenho participado diretamente das discussões do grupo, assim, né, do grupo de retomada, as próprias discussões lá da Conaero. No entanto, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que ter cuidado, eu estou vendo que o grupo tem tido cuidado, é de pensar um passo de cada vez e não deixar se contaminar, assim. Eu vou colocar, né? Hoje a gente está num momento muito crítico da doença, né, pro país, né? A gente está por volta de 1.000 mortes diárias. Então, assim, eu não sei, eu não sou especialista na área de saúde pública, de infectologia, mas assim, a cada dia que passa, né, a quantidade de mortes vem aumentando. Acho que atingiu aí na semana passada. Final da semana passada, essa semana está se mantendo e por volta de 1.000 mortes diárias. Já fomos para 1.200, 800, enfim. Mas a gente está naquela... Então, assim, a gente está num momento muito complicado. E, naturalmente, as nossas expectativas em relação ao futuro, eu acho que elas tendem a estar contaminadas com esse momento muito complicado. Então, assim, eu concordo com tudo que o Diogo falou, em termos de futuro, sobretudo a questão de confiabilidade. É um desafio do setor aéreo mostrar para as pessoas que o setor é confiável. Por outro lado, apesar de ser um desafio, é um desafio que eu acho que a gente sempre cumpre, né? Em termos de confiabilidade, o modal aéreo é o modal mais seguro em termos de segurança operacional, segurança contra a interferência ilícita. Então, assim, é um modal muito, muito confiável. Eu acho que ele tem, todos os players, todos os agentes, os aeroportos, as empresas aéreas, têm todas as condições de também mostrar para o passageiro, mostrar para o usuário que também, do ponto de vista sanitário, ele é muito confiável. Então, obviamente, né, casando essa preocupação que eu considero bastante legítima do Diogo em relação ao aumento de custo, né, casando razoabilidade das medidas, né? No longo prazo, a gente tem que ser razoável nas medidas que a gente vai adotar, né? E um cuidado que a gente tem aqui na agência é de não se deixar contaminar por essa expectativa muito aguçada que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo aí o pico enfim, não sei se já chegou o pico, eu não vou entrar nesse mérito, mas estamos vivendo uma situação muito complicada em termos de pandemia e a gente não pode achar que vai ser assim para o resto da vida, né? Obviamente, eu acho que tudo depende de uma série de fatores que ninguém consegue prever neste momento, né? A forma como a gente vai lidar com essa doença, se vai ter uma vacina, se vai ter várias vacinas, qual a eficácia, se vai ter um remédio muito eficaz, não vai. Enfim, então tem várias coisas. Eu já participei de webinário que teve, até o pessoal de Guarulhos, né, falou, não, eu acho que no futuro as pessoas vão estar tão sedentas por viajar, né, porque estão tanto tempo em casa, né, então vai mudar um pouco as preferências das pessoas em termos de viver mais a vida, enfim. Então, assim, eu acho que ainda está muito cedo. Eu compartilho das preocupações do Diogo. Eu acho que sim, a gente tem que olhar para tudo isso e em olhando, a gente tem que mensurar essas coisas. No entanto, eu acho que ainda está um pouco cedo para a gente cravar, assim, né? Não que ele tenha cravado, muito pelo contrário. Assim, acho que foram questões colocadas que a gente, de fato, está pensando em conjunto. Eu acho que, assim, para minha fala inicial, e aí já deixando para o Mauro conduzir, é muito isso, assim. Primeiro, passar a mensagem que o governo sempre esteve muito preocupado em manter uma infraestrutura mínima, corredor logístico. Isso é uma preocupação do Ministério da Infraestrutura, não só para o setor aéreo, né, Mauro? Eu imagino que para ferroviário,
rodoviária, a lógica é a mesma, né? O setor aéreo foi muito impactado, eu acho que talvez dos modais o mais impactado no curtíssimo prazo, mas assim, eu vejo uma linha do Ministério nesse sentido. No setor aéreo a gente fez esse dever de casa. Então, no primeiro momento, tirar a cabeça para fora da água, né? Um monte de medida regulatória e tal, com a lei, medida provisória. Segundo momento, dar uma ajustada na malha em relação ao que a realidade que a gente tinha no momento, agora começar a pensar a retomada, step by step, né? E, obviamente, na questão dos reequilíbrios, aquela divisão em curto e médio prazo, né? Curto e longo prazo. Vamos tentar calcular até o final do ano o que a gente acha que é reequilíbrio, que deve ser o que for possível para reequilibrar neste momento. E, no segundo momento, uma discussão um pouco mais estruturada, com nível maior de informações, a gente consegue olhar para um prazo, um horizonte temporal um pouco mais longo. Eu acho que eu encerro essa primeira parte, Mauro, e fico à vontade aí para as discussões que com certeza virão. Olha, agradeço muito a participação, né, do Thiago Pereira e a exposição do Diogo. Não vou delongar-me mais, acho que os colegas estão ansiosos para fazerem as suas perguntas. O Ian já se inscreveu. Peço para que quem tiver interesse em formular perguntas façam suas inscrições pelo chat. O íconezinho no computador fica aqui embaixo. E a gente organiza a ordem das perguntas. Como é que faz para sair? E desde já peço para que quem puder mantenha os microfones desligados para não dar enfim, nenhum tipo de ruído nas perguntas. E eu passo a palavra para que o Ian faça faça a sua pergunta e vou mantendo aqui a inscrição dos demais em seguida. Eu não sei, parece que aqui a Thaís me mandou uma mensagem dizendo que o Eduardo também tem interesse em formular uma pergunta, ele já tinha feito a inscrição antes. É isso, Thaís? Eduardo está aí? Ele, na verdade, então, ele mandou uma pergunta escrita aqui. Ele colocou uma pergunta para o Diogo. Então, vamos fazer blocos de 3, pode ser? Não? 3 perguntas para que a gente possa contemplar mais pessoas? Sim. Pode ser? Ótimo. Então, fazemos a do Eduardo. O Diogo teve acesso à pergunta, Diogo? Eu posso ler aqui. No chat. A Thaís vai fazer, se o Eduardo quiser formular. Em seguida, o Ian. E quem mais tiver interesse, a gente passa um bloco de respostas. Tudo bem? Eduardo, quer formular a pergunta? Está acessível ou quer que leia? Pode ler, Thaís. Então tá, vou ler. A pergunta do Eduardo Chaves foi a seguinte. Para o Diogo, as administradoras privadas estão fazendo negociações com os lojistas, como está sendo feito por alguns shoppings? Existe o risco de alguns lojistas saírem dos aeroportos? Desculpa, Thaís, de quem foi a pergunta? Eduardo Chaves. Eduardo. Tá. Eduardo, não há uma regra geral, mas nós temos acompanhado vários administradores, têm feito negociações com os lojistas, diferentes formas de negociação, a gente tem conhecimento, né? E, de fato, hoje a gente sabe que, dependendo, inclusive, das regulamentações sanitárias que vierem, né, nós teremos menos espaço comercial no terminal, porque teremos que manter um distanciamento maior entre as pessoas, por exemplo, na praça de alimentação, né? Então, assim, há uma série de restrições que vão reduzir o espaço comercial. Então, além, digamos, até da dificuldade financeira que alguns lojistas podem enfrentar e, com isso, inviabilizar a sua permanência no aeroporto, a gente se preocupa pelo fato de que as próprias restrições sanitárias vão reduzir os espaços, né? Então, eu diria que há sim, né, a possibilidade de que alguns lojistas não retornem a operar, outros vão diminuir a sua área dentro do terminal. Quer dizer, haverá uma mudança importante até do tipo de serviço que os passageiros vão desejar dentro do terminal. Quer dizer, há uma série de questões que vão ser diferentes nesse novo normal. Bem, obrigado, Diogo. Passo a palavra ao Ian e agradeço também. Quero aproveitar para fazer o registro aqui da presença da Fabiana Todesco, que é diretora de Planejamento e Gestão da SAC, Thierry Bessi, que é da Vansi, percebo que está aqui conosco, alguns colegas da consultoria jurídica, Tereza, Áurea, Rafaela, e não vou me alongar mais, também não quero cometer injustiças, mas quero agradecer a presença de todos até esse momento. Fiquem à vontade para formular as perguntas. Passo a palavra ao Ian.
Obrigado, Mauro. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao Diogo e ao Thiago pelas excelentes explanações, né? E muito esclarecedoras. Diogo, eu também compartilho dessa mesma visão que o Thiago trouxe no final da fala dele, e entendi que você, na verdade, não é, acho que talvez não seja uma visão sua, mas uma visão que você trouxe do setor, uma preocupação que é exatamente em relação ao futuro, né? A questão do que vai acontecer. Eu não estou querendo ser poliana nem absolutamente otimista em relação a isso, porque eu acho que a gente não tem bola de cristal, é realmente muito difícil fazer previsão nesse momento em relação aos desdobramentos da pandemia, seja no Brasil, seja no mundo como um todo, já que é uma pandemia. Mas, assim, não dá para a gente pensar que a médio prazo, eu não diria nem a curto nem a longo prazo, mas a médio prazo, as coisas vão voltar ao normal. A gente não já passou, eu digo humanidade, por situações parecidas ou às vezes piores, né? Vou lembrar aqui a gripe espanhola que está completando 100 anos, as duas guerras mundiais, no setor aéreo, a questão do 11 de setembro, que até então era tida como o maior evento e que impactou o setor e todo mundo tinha aquele medo de voar de avião, que vai explodir o avião, não sei o quê, e as coisas depois foram caminhando, retomando, na verdade, né? E como as concessões aeroportuárias, elas são concessões longas, né? Posso estar errado, mas acredito que 20 anos, pelo menos, e que nem sempre vai ser os contratos, enfim, a situação nem sempre vai ser 100% ótima para todos, né? Seja para o próprio aeroporto, seja para o próprio concessionário, seja para as empresas aéreas. Então, que isso faz parte, que nós temos mecanismos para corrigir essa questão dos valores, essa questão da outorga. Existem mecanismos contratuais e legais previstos. Como todos já disseram também, o governo se adiantou em tomar medidas legais para, se não resolver o problema, mas minimizá-los. Então, a minha dúvida, na verdade, é essa, assim, a gente não está sendo pessimista demais, a gente não está vendo o problema realmente, que é um problema grande, sério, eu acho que isso ninguém tem dúvida, mas que ele vai ser resolvido. A minha prática mesmo, eu acho que a gente, claro, ano que vem, ainda é muito cedo para a gente falar em retomada do que se tinha de passageiros em 2019. Mas não sei, talvez em 2022, 2023, a gente tenha o mesmo número ou mais passageiros voando, a situação já tenha se normalizado, já tenha vacina, enfim, mesmo que não tenha vacina, mas a questão da pandemia, dessa ou de outras que possam ocorrer, a gente já vai estar mais blindado, as empresas, os aeroportos, enfim. Não queria compartilhar dessa questão do ponto de vista negativo, assim, né? Então, eu queria a sua opinião, Diogo, em relação a isso, se você acha que, em relação ao grande prazo que nós temos das concessões aeroportuárias, se essa crise não pode ser diluída nesse fator tempo, ainda que a gente saiba que agora, nesse momento, realmente a situação é muito crítica. Obrigado pela pergunta, Ian. De fato, assim, nós temos sempre que manter o otimismo, até porque nós queremos continuar no negócio. Então, a gente sempre acredita que as coisas vão voltar ao normal e que vão melhorar e que vão ser até, digamos assim, melhores do que o que a gente está imaginando. O que a gente está trazendo agora, digamos assim, são os fatores presentes hoje
né, e as perspectivas do resultado disso nos anos mais próximos. É muito difícil a gente estar aqui falando do que vai acontecer daqui a 5 anos, 6 anos, 8 anos. Né? Eu me referia, né, ao período, digamos, deste ano, do próximo ano, talvez até 2022, que é o que a gente consegue perceber. Nesse período aqui, né, nesse futuro próximo, vamos dizer assim, né, esses elementos que eu mencionei, eles são muito fortes na minha visão, né, que é o fato de que simplesmente as pessoas vão estar sem dinheiro para viajar, né, e as empresas também. E eu até me esqueci de mencionar, mas é algo que evidentemente que vai aparecer em breve, mas assim, as próprias companhias aéreas, eu acho que vão passar por um período de dificuldades até de ampliar a oferta. Suponha, se nós voltássemos o ano que vem para o nível de 2019, eu acho que até as nossas companhias teriam dificuldade de ofertar esses assentos pelas dificuldades financeiras que elas próprias estão passando. Então, eu diria assim, né, nesse período mais próximo, né, nesse futuro mais próximo, né, a gente vê esses fatores mais presentes. Né? É evidente que os fatores que influenciam o mercado são muitos e que outros fatores podem preponderar, como, por exemplo, uma recuperação mais forte da economia. Né? Então, enquanto a gente está falando aqui, as projeções, né, de recessão para esse ano têm piorado constantemente. Mas a gente pode ter uma recuperação em 2020, ter uma forte recuperação, né? Mas, assim, isso é muito difícil de a gente prever. Então, é por isso que, assim, de um lado, a gente se mantém sempre otimista, achando que as coisas vão se recuperar e que o negócio vai voltar e que, né, os investimentos que foram feitos vão ser rentabilizados. Quer dizer, essa é a nossa expectativa, a nossa esperança. Por outro lado, a gente tem que lidar com uma realidade que é muito dura nesse momento e com fatores que estão presentes nesse momento, que vão influenciar o futuro próximo, que são igualmente duros. Né? E, por isso, eu acho que a gente tem que empreender uma agenda muito, né, muito agressiva, né, para compensar esses efeitos, esses fatores negativos que estão presentes no curto prazo. E aí eu me refiro claramente a uma ampla agenda de redução de custos, né, e melhoria da eficiência operacional da indústria como um todo. Quer dizer, eu acho que para nós reduzirmos esse tempo de recuperação, né, é que precisamos agir nessa face, né, da maior eficiência. Quer dizer, que nós vamos voltar, que a indústria vai voltar ao normal, não resta a menor dúvida. A questão é quanto tempo vai levar para voltar ao normal e o que a gente pode fazer para que esse tempo seja o menor possível, né? Acho que esse tem que ser o nosso trabalho daqui para frente. E acho que até preciso reconhecer que é exatamente isso que as autoridades hoje têm buscado fazer. Muito Obrigado. bem. Agradeço. Eu queria só lembrá-los que, em razão do adiantado da hora e o compromisso de horário que eu assumi aqui com os nossos palestrantes, eu vou formular as perguntas. Quem tiver interesse, eu vou sugerir a gente fazer uma rodada de perguntas em bloco, para que eles possam responder em seguida. E eu vou passar as próximas 3 perguntas que estão aqui. Uma da pergunta da Ana Paula Dumont. Eu vou ler a pergunta, eu peço para que os palestrantes possam registrar. E uma outra do Alexandre, para o Diogo. Né? A pergunta da Ana Paula é para o Tiago, a pergunta do Alexandre é para o Diogo. Eu farei as 2 perguntas, em seguida abro para a Thaís, que também pediu para fazer. Eu faço a pergunta para ambos, eles respondem, a Thaís faz a pergunta seguinte, e aí a gente fecha a rodada de questionamentos. Acho que não há mais interesse, não apareceu nenhum outro interessado, pelo menos aqui no chat. E, enfim, e a gente caminha, então, para o encerramento desse webinário. E, desde já, agradeço a participação de todos. Pergunta de Ana Paula Dumont. Gostaria de saber do Dr. Tiago Pereira qual o tratamento que está sendo dado à cobrança de taxa de fiscalização e de sanções pecuniárias aos agentes econômicos do setor. Se há alguma proposta de prorrogação ou suspensão das cobranças nesse período. Peço então, Tiago, um minutinho, vou passar a pergunta também para o Diogo,
para que vocês respondam em seguida num bloco, para não delongarmos muito. A pergunta para o Diogo, do Alexandre. Doutor Diogo, né? Aqui. A Latam protocolou pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos. E outras empresas aéreas sinalizam estar passando por dificuldades graves. O senhor acredita que operadores aeroportuários, não só no Brasil, mas em todo o mundo, podem seguir o mesmo caminho? Essas são as perguntas. Passo para vocês. Em seguida, Thaís faz a pergunta final. Tiago, a primeira pergunta era sua. Vou te dar a prerrogativa de responder primeiro. Tá ótimo. Ana Paula, né, perguntou sobre cobrança de TEFAC e multa. Assim, o que tem? TEFAC é taxa de fiscalização, para quem não está habituado, né? Taxa de fiscalização da aviação civil. São taxas, né? A ANAC presta serviços, né? Dá autorizações e, enfim. E aí, para cada um desses serviços que são prestados, ela cobra uma taxa, está definida em lei, enfim. E a gente tem muito pouca margem de manobra, né? Porque está definido em lei, enfim. Então, não tem previsão, né? Em termos de quer dizer, postergação no curto prazo não tem previsão, acho que é um assunto legal e tal. E multas também não, né? Em relação aos valores que já, digamos, já são constituídos, ou se a empresa aérea ou seu regulado precisa entrar com serviço, a gente tem que fazer a arrecadação da TEFAC para poder prestar o serviço. Por outro lado, eu tenho, assim, tem duas novidades, né? Uma novidade, ela não é nem tão nova, assim, né? Ela, lá no começo do Covid, e aí, Mauro, me ajuda aí com o número, que eu não sei exatamente, né? Tem uma medida provisória, enfim, um entendimento que os prazos processuais de cobrança de agentes regulados, enfim, aqui no caso da agência, né? Mas eu acho que se aplica também a às outras instituições públicas. Tudo que é prazo que conta para a defesa de interessado na administração pública está suspenso, em razão da dificuldade do Covid-19. Então, na prática, o que acontece? Né? Então, algum auto de infração foi lavrado, e aí a gente dá a oportunidade, né, lavrado lá pelo fiscal lá da agência, né? Vou fazer um exemplo hipotético aqui contra uma empresa aérea ou contra uma empresa de manutenção. Com a notificação dessa empresa, o prazo fica suspenso por conta dessa determinação, aí, desse entendimento, dessa medida provisória. Eu não me recordo exatamente qual é o instrumento. Então, aí, na prática, a gente, esses processos sancionatórios que podem resultar, no final das contas, em cobrança de multas, eles estão suspensos, né? A gente só julga, só processa o que já passou todo o rito processual, né? Assim, que não tem mais manifestação da parte interessada e depende da agência, então a gente pode continuar. Com relação, além disso, essa sim é novidade quentinha do forno. A gente acabou de deliberar na audiência pública, na reunião de diretoria, uma proposta de audiência pública de 45 dias sobre o processo de arrecadação de TEFAC, né? As possibilidades de parcelamentos, prazos, quando o regulado paga, mas o serviço não é prestado, ele desiste, como é que devolve, enfim, isso acabou de ser deliberado pela diretoria, né? Então, em breve, aí deve estar entrando para discussão pública, uma audiência pública sobre esse processo de arrecadação da TEFAC. E aí, eu peço que todos os interessados, se não diretamente, por favor, os indiretos, comuniquem aos seus conhecidos interessados diretamente, né? Que participem e que nos ajudem quando for deliberar sobre essa norma, quando ela voltar da audiência pública, que a gente tenha a maior quantidade possível de informações. Bom, mas então, sobre essa pergunta da Ana Paula, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Tiago. Eu coloquei aqui rapidamente no chat a medida provisória 928 e efetivamente quais os prazos que foram suspensos. Se ela tiver mais curiosidade depois, eu tenho certeza que ela vai ter a oportunidade de se aprofundar nesse ponto. Tem alguns artigos disponíveis também na internet a esse respeito. Com isso, te agradeço bastante. Passo a palavra ao Diogo para responder a pergunta, então, do Alexandre, que fez a pergunta, enfim, que eu li para ti agora há pouco.
O microfone, Diogo, tá desligado. Você pode reiniciar? Pronto, agora sim. Bom, Alexandre, sobre a questão, né, de recuperação judicial, afora os dois que já pediram relicitação, nós não vemos nenhuma probabilidade de que os administradores de aeroportos, as concessionárias de aeroportos, entrem com um pedido de recuperação judicial. É evidentemente que eu não falo por cada um, não tenho, né, digamos assim, mandato para falar pelas empresas. O que eu estou comentando é uma avaliação geral do mercado, né? Nós não temos, né, nenhuma informação que aponte nesse sentido, né? Até porque, como já foi salientado aqui, a principal despesa das concessionárias hoje é o pagamento das outorgas, que está sendo tratado através da medida provisória 925 com a postergação, e através do reequilíbrio a gente espera ter uma compensação desse pagamento, né, na forma prevista em contrato, que se frise muito bem, né, porque houve aí na imprensa alguma má informação, imprecisão na informação de que os contratos iam ser alterados. Não há nenhuma alteração em contrato, coisa nenhuma. Todos os contratos prevêem claramente a possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro, né, em casos de força maior ou caso fortuito. Então, é simplesmente a aplicação da cláusula contratual normal e, como bem explicou o Tiago, quer dizer, há todo um processo de cálculo disso que é realmente bastante complexo, mas que a gente, com bastante colaboração da ANAC, estamos avançando bastante. Agora foi você, Mauro, que ficou mudo aí. Exato. Muito obrigado. Bom, com isso eu quero passar mais uma vez, então, aí a palavra à presidente da nossa comissão, a Thaís, para que ela formule a sua pergunta e também tenha a prerrogativa de encerrar a nossa, enfim, esse seminário que fizemos aqui hoje. Eu peço só a ela a gentileza de, antes de encerrar, me dar a oportunidade de mostrar os certificados de participação dos nossos palestrantes. Que eu esqueci da última vez, né? Eu fiquei com os certificados para mim da última vez. Mas olha só corrigindo aqui, Mauro, antes de eu pedir para falar, a Mariana Soares tinha pedido também, eu vi que ela já está com o vídeo ativo aí, então vou passar para ela a palavra. E, na verdade, a minha pergunta, eu vi que o Douglas colocou aqui, a minha pergunta é exatamente igual a do Douglas, então já até facilita. Mas, Mariana, fala primeiro e depois a gente lê aqui a pergunta do Douglas. A minha desculpa, tá? Eu realmente pulei a Mariana. Mas é normal, porque você está aí falando, eu estou aqui mais no background. Fica tranquilo. Tranquilo, pessoal, problema nenhum. Eu estou aqui com o João Mário, então são duas pessoas que estão assistindo vocês. Nós estamos com uma pergunta, pode colocar, João Mário. Bom, primeiramente, agradecer a disponibilidade de todos por uma palestra, por um bate-papo desse. Nós estávamos tão ansiosos que a gente estava desde ontem tentando conectar e não conseguindo. Só para ser breve, então, em virtude do tempo, nosso questionamento aqui vai bem de encontro com a fala do Diogo, quando ele mencionou a questão do otimismo mesmo para um futuro de negócios, e que nós também estamos entrando na área de aviação através de prestação de serviço e tudo mais. E vimos que toda a sessão de crise ela acaba também gerando, para aqueles que estiverem dispostos, questão de oportunidade, principalmente em redução de custos e buscando uma eficiência operacional maior. Dentro de todo esse cenário, Diogo, considerando todas essas melhorias tecnológicas, por exemplo, essa própria ferramenta que nós estamos utilizando aqui, como que você analisa esse impacto para os clientes da aviação que são dependentes mais de voos de negócio? Por exemplo, hoje muita business meetings estão acontecendo via teleconferência. Isso deve ser um cenário que deve se continuar mesmo após um cenário pós-Covid, né? Existe algum estudo, algum planejamento dessa nova situação?
Ok, posso responder aqui? Pode. Bom, esse é um dos elementos que eu acho que vão, né, estar presentes nesse novo normal, né? Principalmente as viagens a trabalho vão ter uma redução em virtude do uso mais intensivo dessas tecnologias, né? Como eu mencionei. Mas, de novo, esclarecendo, a gente está falando de um horizonte de 2, 3 anos, né? Não dá para a gente prever como é que as pessoas vão se comportar num futuro mais distante, né? O que a gente sabe é que o transporte aéreo ele é, sem sombra de dúvida, a melhor opção, né, para deslocamentos de média e longa distância, né? Então, isso não vai mudar. As pessoas vão continuar usando o transporte aéreo para se locomover, né? Mas nesse primeiro momento, certamente as empresas, principalmente, vão restringir as viagens por questão financeira das próprias empresas, né? A gente sabe que muitas empresas estão passando por dificuldades e vão passar por dificuldades, né, nos próximos meses e provavelmente nos próximos anos, né? E isso impacta a demanda, com certeza. Não há como negar que isso vai acontecer. A questão toda, novamente, é como é que a gente vai reagir a isso, criando uma indústria mais eficiente, capaz de oferecer alternativas, né, que sejam atrativas para o passageiro. Atrativa do ponto de vista de segurança, onde ele perceba que está seguro, que não tem nenhum risco, né, iminente, e do outro lado, a um custo também que seja viável, né, e que gere um aumento da demanda. Então, eu diria que o nosso objetivo, a nossa meta a ser alcançada é encurtar ao menor tempo possível esse tempo de recuperação, melhorando a eficiência do sistema como um todo. É esse o caminho que a gente tem que seguir. Obrigado. Bom, então já agora partindo para a fase final, fazendo a última pergunta, primeiro gostaria de agradecer a todos os participantes e em especial ao Thiago e ao Diogo que nos honraram aí com a presença de vocês até essa hora. E, bom, a pergunta é para o Thiago, eu vou ler a do Douglas e só complementar mais ou menos do que eu também, complementando o que eu tinha imaginado de perguntar. A pergunta do Douglas foi, aproveitando a presença e conhecimento do Dr. Mauro e a forma de condução setorial pela agência para os processos de reequilíbrios contratuais, gostaria de questionar para ambos, Mauro e Thiago, sobre a percepção do governo sobre a extensão da configuração de força maior na mensuração dos impactos de longo prazo que não poderão ser mensurados e reequilibrados neste ano de 2020. O que eu tinha imaginado de perguntar é exatamente assim, como que a agência vai tratar o momento de se pedir o reequilíbrio, de se fazer esse balanço, né, de mensurar qual foi o impacto. Não sei se vocês já debateram isso, enfim, mais ou menos nesse sentido. Muito bom que a Thaís colocou que o Mauro também foi perguntado. e pode me ajudar na resposta. Assim, gente, de fato, é algo muito, muito complexo, assim, uma discussão. Claramente, eu até esqueci de mencionar, me perdoem, assim, eu acho que o parecer lá da Conjur, do Ministério da Infraestrutura, também veio a calhar, assim, a gente já tinha um sentimento interno aqui dentro da agência de que esse cenário claramente se configura força maior, até porque se não se configurar, não tem força maior para o transporte aéreo, né? Essa crise está pior do que a do 11 de setembro, então, enfim. E aí veio o Ministério da Infra, né, a Procuradoria, desculpa, a consultoria jurídica lá do Ministério para, né, para colocar sobre uma perspectiva mais holística e pontuar daquela maneira como o Mauro mencionou. Se eu entendi a pergunta, assim, tem algumas nuances. Assim, eu acho que, de fato, o desequilíbrio ele não está distrito a esse ano, né? Então ele tem um impacto nos contratos de concessão por um período um pouco maior.
Agora, é humanamente impossível a gente prever até quando e sobretudo neste momento com esse nível de informação que a gente tem. Como a gente vai fazer lá para frente, assim, a gente pode discutir, assim, eu acho que a gente vai ter que sentar com as concessionárias, vai ter que sentar com o Ministério e vai tentar pensar em formas, digamos, inteligentes de fazer essa avaliação. Não consigo responder hoje, mas eu acho que assim, a gente vai ter que sentar. Eu acho que a gente tem algumas... Eu vejo, né? Eu, Thiago, vejo algumas alguns bons instrumentos para a gente avaliar, traçar um cenário contrafactual de demanda, né? A própria Ministério da Infraestrutura tem o PAN, que foi feito antes, e tem uma perspectiva de longo prazo. Enfim, não estou falando que vai ser isso, mas, obviamente, as companhias têm a sua perspectiva de demanda também. A gente vai ter que sentar e ver como é que a gente vai fazer essa avaliação, né? E até onde perduram os impactos do Covid. Até quando, né? Não consigo responder. Agora, talvez indo um pouco além, assim, eu não sei se a intenção da pergunta é se eu já consigo trazer para agora, né? Reconhecendo que tem para frente um desequilíbrio, se eu já consigo trazer esse desequilíbrio para agora. Eu não sei se tem também essa intenção. Eu acho particularmente, se for isso, eu não sei se é possível, né? Eu acho que assim a gente tem que ser muito pragmático neste momento e focar no cálculo do que a gente consegue calcular, né? Basicamente, assim, eu acho que tem que ser muito pragmático, porque se a gente for, assim, é o que eu falei, um passo de cada vez, sabendo onde a gente quer chegar, né? Naquele lugar ali no longo prazo. Agora a gente vai dar um passo de cada vez. Se a gente já tentar dar o passo para chegar lá no longo prazo, a gente não vai conseguir bater a meta agora, né? Que é no final do ano fazer o abatimento das outorgas. Então, assim, resumindo a minha resposta, a nossa orientação aqui é a gente focar completamente no curto prazo, porque a gente acha que tem um nível de consenso maior e a gente vai conseguir dar um resultado mais satisfatório. E aí, né, passar desse desafio, tomara que a gente passe em agosto, né, Diogo? Tomara que em agosto já esteja claro para todo mundo, consensuado. Enfim, eu estou falando que é um prazo super desafiador, não é nem... Enfim, mas se a gente pudesse estar no mês que vem, não, foi isso, as concessionárias concordaram, a agência concordou, o Ministério já concordou em abater do FINAC, ótimo, a gente faz a discussão de longo prazo. Mas eu acho que não vai ser assim, né? Eu acho que vai ter uma discussão grande e é uma meta bastante desafiadora a gente tentar fazer isso até o final do ano, para o que tem esse ano. Aí, por longo prazo, né, a gente tem um tempo maior para discutir. Assim. Essa é a resposta. Não sei se o Diogo também, por favor, me complemente. Eu acho que essa é a resposta que eu consigo dar neste momento. Se me permite, Mauro, eu só queria dizer que há uma concordância nossa em relação a essa estratégia, tá? A gente tem tratado disso com bastante proximidade com a ANAC, tem avançado bem, né? E esse é o nosso entendimento. Seria muito difícil, neste momento, avaliar a duração e o tamanho dos impactos da crise no equilíbrio dos contratos. Então, nós optamos, né, por essa estratégia de dividir em fases, tratar esse ano aquilo que é mais fácil de calcular, mais fácil de precificar e deixar para um segundo momento com mais informação, né, com uma metodologia mais bem desenvolvida para a gente estimar esses impactos, porque, como sempre, o grande desafio é estimar o que seria, né, se não tivesse havido a crise, né? Se a crise não tivesse ocorrido, como é que seria, né? Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder para um horizonte mais longo. Para esse ano, a gente tem uma base, que eram as projeções que foram consideradas na elaboração dos orçamentos das empresas, que foram, né, elaboradas, inclusive, nas diversas projeções oficiais, etc. Então, assim, para este ano, essa pergunta é mais fácil de responder, né? Como é que teria sido se não tivesse crise? Bom, provavelmente teria sido próximo daquilo que todo mundo estava prevendo, né? Então, você tem uma resposta mais fácil. E aí a gente compara isso com o que realmente ocorreu e disso sai, né, a estimativa do reequilíbrio. Então,
para esse ano é mais fácil, então a gente entrou nesse acordo com a ANAC de tratar, neste primeiro momento, de um pedido focado nos impactos em 2020 e deixar para um segundo momento uma discussão mais aprofundada sobre os impactos de longo prazo da crise. Bom, primeiro quero agradecer a participação do Douglas, está com a gente já há muitos anos, atuando no setor, tem sido sempre muito colaborativo. E em relação à consultoria jurídica nessa matéria, eu quero dizer que o Ministério está comprometido com a parceria que é a concessão. A concessão é, acima de tudo, uma parceria entre o governo e o privado para viabilizar o melhor serviço público ao usuário. De forma que, nesse caso, né, é um processo complexo, processo de equilíbrio, como disse aí o Tiago, e estamos comprometidos em trazer a segurança jurídica, que eu acho que foi o grande objetivo desse parecer, já que era um sentimento comum que tínhamos aqui, né, no setor e em outros setores também. Então, se, como disse o Tiago, a pandemia não fosse um evento imprevisível, o que seria nesse caso, né? Então, o parecer foi para trazer essa segurança, mas, por outro lado, não tira a responsabilidade da agência de analisar o contrato e as hipóteses, porque cada contrato tem um perfil, como o Tiago expôs, e a ideia era essa. Então, com isso, eu não preciso nem desenvolver mais esse ponto, eu acho que o futuro, né, nos reserva aí superar esse desafio, um desafio que talvez seja o maior desafio de toda a nossa geração e talvez até dos últimos 100 anos da história do Brasil. Eu tenho certeza que nós iremos honrar aí o desafio que está à nossa frente. Quero agradecer mais uma vez a todos, passo a palavra a Thaís para fazer o encerramento e eu posso depois, em seguida, mostrar aqui o certificado que enviarei aos participantes. Realmente só agradecer e acho que você já pode encerrar, Mauro. O tema, de fato, é bem não só atual como desafiador, né? A gente fica tentando exercer um pouquinho de futurologia aqui. Essas questões, os impactos são enormes e eu acho que o setor está de parabéns. Assim, esse parecer da consultoria jurídica tem sido citado em quase todos os webinários que tratam de impactos e de contratos administrativos. Esse parecer tem sido debatido e tal, e já está ali no meu, várias vezes encaminhado no WhatsApp, muita gente sempre fazendo referência a ele, e é isso mesmo, o sentimento é esse, o que o mercado precisa é de segurança jurídica, né? E que bom que o Ministério está atento a isso, a consultoria jurídica também, e o regulador, enfim. Tenho certeza que o Diogo também está ansioso por essa segurança jurídica. Agradeço a todos, gente. Então, e Mauro, pode mostrar aí entregar virtualmente os certificados. Muito bem, agradeço então aos palestrantes pela gentileza, disponibilidade de tempo e dedicação em ter feito essa apresentação para todos nós. Compartilho aqui o certificado do Diogo, espero que vejam, né? Eu vou encaminhar por e-mail para o Diogo. Muito obrigado, Diogo. E obrigado, Mauro. O do Tiago. E com essas palavras agradeço mais uma vez a atenção. Espero que recebam aí já, ainda hoje à noite, esse certificado no e-mail de vocês. Tá bom? Muito obrigado, Mauro. Foi um prazer participar aqui com vocês desse tão qualificado. Obrigado mesmo. Maravilha. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos aí pela participação. Muito bem, agradeço a presença de todos e espero encontrá-los aí no próximo evento que iremos organizar em breve pela Comissão, né, de Direito Aeroportuário, Aeronáutico e Espacial da UABDF. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.